Olá, tudo bem? Você sabe o que significa inferno? Você sabe o que significa a palavra inferno? Inferno significa sepultura, cemitério, Sheol, Hades. E as pessoas ficam, a religião usa esse nome nos dias de hoje, tirado do que? Do passado. Nos dias de Jesus ele falava Hades ou Sheol ou Geena, ou os filhos de Inom. Porém, os editores dos escritos bíblicos, dos textos bíblicos, fizeram a questão de manter, de não traduzir, de não colocar o significado dessas palavras para os nossos dias que eu digo assim, há 1000 anos atrás, e deixaram em muitos textos bíblicos a palavra inferno, porque o inferno significa Sheol, Hades. E por que Jesus usava muito essa palavra? Por que o povo judeu usava muito essa palavra nos dias de Jesus? Por que usava muito essa palavra lá há 2000 anos atrás? Porque se referia a uma forma de castigo, a uma forma de falar para uma pessoa que estava praticando obras carnais, que estava praticando, pecados, que estavam transgredindo as leis de Moisés. Então os judeus, os fariseus, eles usavam um aterro sanitário que havia na parte externa de Jerusalém. Usava isso para colocar medo, pânico. Olha, você vai ser jogado lá. Porque aquele aterro sanitário, se você dar um Google e procurar, dá um Google aí, inferno em Jerusalém, filhos de Geinom, Sheol, Geena. Aí você vai ver que era um aterro sanitário que tinha lá. Eles não falavam aterro sanitário, eles falavam Geena, Sheol. Então, a ameaça que os judeus, que os legalistas naqueles dias usavam, era o que? Era aquele aterro sanitário. Então falava-se para as pessoas, olha, veja, se você não se converter ao judaísmo, se você não seguir Moisés, se não seguir as leis de Moisés, se você não seguir os nossos ensinamentos, vocês serão jogados no fogo que nunca se apaga. Porque assim era. Os mendigos que moravam em Jerusalém e morriam ao relento, eram jogados nesse Geena. Antigamente, lá no passado, na época dos reis, lá em Jeremias mesmo tem uma passagem que eles ofereciam sacrifício a um deus chamado, que eles achavam que existia esse deus Moloque, e era sacrificado crianças nesse vale dos filhos de Inom, dos vales de Geinom, eram sacrificados crianças. Então, eles usavam isso aí. Animais que morriam em Jerusalém eram jogados nesse aterro sanitário. E isso ficou, para aqueles dias, uma forma de ameaça, quando alguém estava fora de cumprir, fora dos ensinamentos deles, fora de não seguiam as regras do judaísmo. Então eles faziam isso. Eles falavam para a pessoa, olha, vocês vão ser jogados num lugar que nunca se apaga, vai ter ranger de dentes. E isso veio passando e está presente nos nossos dias. Você conversa com um religioso, às vezes um religioso entra aqui no comentário colocando, olha, esse camarada está ensinando vocês ao caminho do inferno. Por quê? Porque fala isso? Porque é religioso. Então é uma cegueira, sabe? É algo impressionante. Essa turma está numas trevas. Gente, há quase 2000 anos, a religião está em trevas, a religião está afundado em um pântano, em uma areia movediça de engano, de mentiras, há quase 2000 anos, é muito tempo, é muito tempo. Então você vê, é comum a gente fazer vídeo sempre tocando nesse assunto. E eu estou fazendo aqui, tendo esse bate-papo, tanto que eu não estou com Bíblia, não estou com nada, eu acabei de gravar um vídeo longo, estou gravando esse videozinho aqui, hoje é sábado, agora é 20 horas e 45 minutos, que eu quero postar ele para amanhã, domingo, às 18 horas, né? Porque é um videozinho curto, para que você venha conversar com alguém. Às vezes você tem algum parente que é religioso, um parente que frequenta a religião e está com esse ensinamento arcaico, com esse ensinamento velho e caduco na mente, achando que inferno, as pessoas serão jogadas nesse inferno. Essas pessoas, olha, a pessoa que praticou suicídio, ele foi para o inferno. Claro que ele foi. O corpo dele foi, porque inferno é sepultura, é cemitério. Então os pais dele
pegou o corpo daquela pessoa que se suicidou e levou para o cemitério. O espírito que estava nele voltou imediatamente para o reino celestial. Aí você fala, ele não perdeu a salvação? Salvação de quê? Salvação de quê? É outra mentira, é outro engano que as pessoas vivem falando, fulano, se você não se converter, e eles assim, eles são categóricos, se não se converter para a nossa religião, porque eles assim são absolutistas, eles querem você na religião deles, eles são ciumentos, eles não gostam, eles não querem assim apresentar um Deus para todos. Não, o religioso ele acha que só o Deus dele é diferente, só a igreja dele é que é a certa. Então a outra igreja que está do outro lado da rua, ela não é certa, quer dizer, lá é outro Deus. Você vê a cegueira deles. Então eles falam assim, a pessoa que praticou suicídio, ela foi para o inferno. Eu vou para o inferno, você vai para o inferno. O inferno é sepultura, é cemitério, é Sheol, é Hades, é local dos mortos. Então nós iremos para esse lugar. Toda pessoa que morre vai para esse lugar. Mas não tem sofrimento nenhum. O sofrimento que eles falavam naqueles dias era o quê? Era parar de viver. Por quê? Eles tinham medo da morte. Nos dias os fariseus, eles viviam atemorizados, eles viam aterrorizados com medo da morte. A morte o quê? A morte que era falada nas leis dadas a Moisés, que matava, que escravizava. Por isso que lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, fala sobre isso aí. As leis, ela matava, ela escravizava, ela sentenciava. Você vê, Jesus foi morto por causa de quê? Por causa da lei. Ele foi pendurado por causa da lei. Os discípulos, alguns foram martirizados, foram mortos por causa do quê? Por causa da lei. A lei mosaica, ela matava, ela sentenciava. Então os judeus, naqueles dias, eles tinham muito pavor da morte. O medo deles da morte era algo terrível, porque eles então falavam que eles buscavam a salvação. Os legalistas, os seguidores de Moisés, buscavam serem salvos através das leis mosaicas, e Jesus pregava a salvação, o reino, a vinda do reino, a salvação para os que seguissem os ensinamentos dele. Paulo, por outra vez, pregava o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho para os gentios, também falando da salvação dos gentios, para a salvação do quê? Do grande dia. Quando o grande dia chegasse, e esse grande dia se referiu ao juízo do ano 70 DC, então eles seriam salvos no grande dia. Seriam salvos daquela situação. E assim aconteceu no ano 70, quando Deus veio, quando Jesus voltou para julgar os israelitas. Então a salvação era aquilo. Então no tempo deles, a morte era algo que amedrontava. Hoje não tem mais morte. Aí você fala, você está mentindo, claro que tem morte. O meu vizinho morreu de dengue. A minha vizinha comeu cuscuz com ovo mal passado e ela passou mal e morreu. O cuscuz matou a minha vizinha. Foi só um trocar de roupa. Foi só um trocar de roupa. Venceu o prazo de validade da carne dela. Essa carne aqui, ela tem prazo, vai vencer o prazo dela, ela vai voltar ao pó. Mas a morte não existe mais, porque a morte que se referia na Bíblia era a morte que as leis causavam nas pessoas, que matava as pessoas. É isso que as pessoas não têm esse entendimento. Então e fica por aí. Hoje em dia, até eu mesmo falo, fulano morreu. Por quê? Eu tenho 55 anos, desde pequeno a gente sempre ouviu falar de morte. Mas a morte, o verdadeiro significado da morte era causada pelas leis dadas a Moisés. Quem matava eram aquelas leis. Entendeu como que é esse tipo de morte? Hoje em dia não, hoje em dia nós apenas trocamos de roupa, deixamos esse corpo carnal volta ao pó, e o espírito de onde veio, ele voltará, que é do reino espiritual. E olha que o nosso espírito, ele é velhinho, viu? Ele é bem velhinho. Aqui, esse corpo tem 55 anos, porém, o espírito que está aqui, que veio do reino espiritual, ele voltará para lá. Esse não tem 55 anos, pode ter 55 milhões de anos, mas ele existe desde a fundação do mundo, é muito antigo, tá bom? Então fique em paz. Esse negócio de inferno criado pela religião é babaquice, é fanfarrice, é narrativas mentirosas.
Inferno é sepultura e todos nós, quando vencer o prazo dessa natureza carnal, todos nós iremos para este endereço. Seja numa caixinha de madeira, seja para dentro de um rio, para dentro de um mar, seja cremado, do jeito que for. Eu às vezes pode acreditar que tem pessoas que até vai bater no liquidificador para fazer uma coisa, não sei. Tá bom? Mas isso é natural. Então não tire esse medo da sua cabeça, viva uma vida de paz, de amor e saiba que aquele que criou o seu espírito, ele te ama, é um amor incondicional. Ele, o teu espírito, é a imagem e semelhança dele e ele mesmo está aí no seu espírito. Acredite nisso e você vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa extraordinariamente feliz, justa e vai ter paz, tá bom? Então até a próxima e se foi útil para você esse pequeno vídeo, não se esqueça de dar o joinha, compartilhe, se inscreva no canal e vamos em frente falando da palavra de papai. Até a próxima, se assim ele permitir, tá bom? Tchau!